Graça e paz, boa tarde. Nós vamos ler a palavra do Senhor agora, na segunda carta de Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, bem no finalzinho do Novo Testamento. A palavra escrita para nossa edificação, palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, palavra do próprio Deus, não criada pela igreja, não trazida à tona pela tradição, mas produzida por inspiração do Espírito Santo na vida de homens que foram dedicados a transcrever a escrever aquilo que o Espírito Santo lhes orientava. Então, é palavra do próprio Deus, não é palavra da igreja, né? É uma palavra que Deus deu à igreja e por meio da igreja, mas não é uma palavra da igreja, né? Não é da tradição, ela é superior a isso tudo, ela é a palavra santa de Deus. Vamos ler o segundo capítulo dessa carta, né? 2 Pedro 1, 2 Pedro 2, capítulo tem 22 versículos. Vamos fazer essa leitura. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de ócio com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. E especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Estes, todavia, como frutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que não, são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. E recebendo a injustiça
por salário, recebendo a injustiça por salário, o versículo 13, considerando salário da injustiça que praticam e considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto se banqueteiam como, junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Estes são tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por sua libertinagem aquele que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca terem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, voltarem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Amém. Esse é o texto do capítulo 2 da segunda carta do apóstolo Pedro. Nós vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos na tua presença nesta tarde, buscando entender a tua palavra, que é a revelação do Senhor para nós. Nós te agradecemos pelas pessoas que estão conosco e pedimos ao Senhor que nos ajude a compreender cada vez melhor e a aplicar cada vez mais intensamente a tua palavra ao nosso viver, para que possamos verdadeiramente ser figuras que representam a pessoa de Cristo neste mundo, de modo a testemunhar àqueles que ainda não te conhecem da nova vida que nos é dada em Cristo Jesus. Obrigado pelo teu cuidado constante conosco, com os nossos familiares. Nós apresentamos a nossa mente, o nosso coração diante do Senhor para ser guardado, protegido e alimentado pelo teu Santo Espírito. Ajuda-nos, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos aí com essa carta, estamos estudando esse apóstolo Pedro, né, que deixou essas duas cartas, deixou essas duas cartas para nós aqui, né, por a obra do Espírito Santo, e nós estamos estudando essas cartas por causa do conteúdo doutrinário que elas têm. Essa segunda epístola de Pedro, um pouco diferente, é claro, da primeira, né?
foi escrita é, pelo apóstolo Pedro, conforme toda a tradição antiga revela, e ele escreveu essa carta com o objetivo de acordar a igreja de uma vasta região, né? A igreja de uma grande região que ele tinha, para a qual já tinha escrito, né? Os crentes que estavam dispersos por causa da perseguição, eles saíram dispersos, então, por vários países da Ásia naquela época, né? O Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, esses lugares onde havia muitos crentes, e também eram lugares por onde Paulo já tinha passado e onde tinham ficado várias igrejas plantadas. Mas ali começaram a surgir heresias. Infelizmente, né? Onde o trigo é plantado, o joio também nasce. E começaram a aparecer heresias, e o apóstolo Pedro, então, juntamente com Paulo, com Judas, com João, eles escrevem Tiago, buscando destruir estas heresias, acordar o povo de Deus para as heresias. Hoje não é diferente. Hoje não é diferente. A quantidade de heresias do cristianismo é muito grande, muito grande. Nós temos heresias graves, né? Sobre a divindade de Jesus, sobre a Trindade, sobre salvação, sobre outras doutrinas como prosperidade, confissão positiva e maldição hereditária, e uma série de doutrinas mais ou menos importantes que são fora da Bíblia e que nós precisamos ter sabedoria para entrarmos nesta seara e agirmos de maneira a compreender claramente aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Pedro escreve essa carta, então, buscando recordar aquilo que ele tinha ensinado, e que Paulo também tinha ensinado para esses crentes, falando da verdade do cristianismo, em contraste com as heresias dos falsos mestres. E tem, assim, nesse texto que nós lemos, no que nós já tínhamos lido na semana anterior, nós vemos aí passagens importantes que falam sobre Jesus, falam sobre a transfiguração dele, sobre a inspiração das Escrituras e sobre a certeza da segunda vinda de Cristo. E fala também, como nós lemos no texto de hoje, das heresias e da presença dos falsos mestres, dos falsos profetas na igreja. Então, esse tipo de situação é uma situação que vai ser constante, né? Não tem jeito de acabar com isso, né? Do ponto de vista humano, nós vamos conviver com essas heresias, e precisamos discernir e ensinar aquilo que é verdadeiro para que ninguém se desvie por causa desses ensinos falsos. O texto de hoje fala, então, da vinda e a presença de falsos mestres. A exemplo do que acontecia no Velho Testamento, quando falsos profetas anunciavam aquilo que era agradável aos ouvidos dos líderes que queriam falsificar
a palavra, nós também vivemos hoje, Pedro estava vivendo no seu tempo, e nós vivemos hoje, falsos mestres ensinando aquilo que não é correto, né? Então, Pedro está dizendo que, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, ele está falando do povo antigo, assim também haverá entre vós, né? Ele estava dizendo que ainda ia surgir na frente, na igreja, falsos profetas, falsos mestres, os quais vão introduzir dissimuladamente, quer dizer, de uma maneira sutil, de uma maneira sorrateira, de uma, de uma maneira bem, assim, sem nenhum alarde, alguma coisa silenciosa, mas muito maligna, introduzir essas heresias dissimuladamente, essas heresias destruidoras, até podendo negar e renegar o soberano Senhor que resgatou, né? Então, essas heresias vão falar, inclusive, que não há salvação, né? Não há salvação verdadeira. Essa situação é uma situação muito grave, porque essa disposição desses homens sem Deus é pregar um evangelho que não é evangelho, pregar contra o evangelho. E as características deles, segundo o texto, né? Característica do agir dos falsos mestres é que eles introduzem heresias destruidoras e negam o Senhor que resgatou, né? Negam o resgate que Deus operou por meio de Cristo na cruz do Calvário. E eles são movidos por ganância. O texto mostra isso, né? Que eles são movidos por ganância, isto é, eles são movidos por dinheiro, são movidos por bens materiais. Eles pregavam por recursos financeiros vultosos e movidos pela ganância, então, com palavras fingidas, com palavras que, com palavras que não são palavras certas, palavras de Deus, né? Palavras fingidas. E eles pregavam, então, sobre isso, movidos pela ganância, com palavras fingidas. E que eles o que é a ideia que Pedro está passando? Eles chegarão a dizer, eles já estavam fazendo isso, eles já estavam agindo dessa maneira, mas não com a intensidade que ainda viria a acontecer, né? E que aconteceu mesmo na história da igreja. Farão do povo de Deus e da religião um negócio. Nós sabemos que isso aconteceu, né? Desde o início do cristianismo até hoje, tem muita gente que faz do cristianismo um negócio. E eles atrairiam a muitos que seguiriam as suas dissoluções. Muita gente ia segui-los, andar com eles nas suas dissoluções. E por causa deles, muitos rejeitariam e, e veementemente o caminho da verdade. Eles seriam capazes de negar, por causa do ensino desses falsos mestres, seriam capazes de negar o ensino da verdade. Mas eles seriam condenados porque a justiça de Deus, a justiça divina, não tarda, e a destruição deles viria sobre seu sistema religioso.
Deus, então, Pedro está dizendo que o próprio Deus está vigilante nessa questão e de trabalhar contra essas doutrinas falsas, né? E levantar pessoas na igreja. Como que Deus trabalha? Ele não vem pessoalmente aqui trabalhar contra essas doutrinas falsas, mas ele levanta homens na igreja que testemunham da graça de Deus e que estudam a palavra de Deus e que ministram aquilo que é correto, ministram segundo a orientação do Espírito Santo, mostrando assim, mostrando dessa maneira que verdadeiramente a palavra do Senhor é palavra que deve ser crida do modo como ela foi pregada e que ela não deve ser desvirtuada. Então, Pedro dá exemplos de ação justa de Deus. Como é que Deus agiu com os falsos profetas do Velho Testamento e é o modelo que Deus vai usar na vida dos falsos mestres do Novo Testamento. Primeiro, né, Pedro fala que Deus não poupou anjos quando pecaram. Os anjos não foram poupados, né, quando eles pecaram. O que aconteceu? Quando os anjos pecaram, lá no início da criação, né, quando Satanás se levantou contra Deus e arrastou a terça parte dos anjos atrás de si, Deus não poupou os anjos que pecaram, mas fez o quê? Reservou-os nos abismos, na escuridão, para que eles, quando chegasse o tempo certo, eles fossem julgados e condenados, né? Então, nós sabemos que os anjos serão julgados. E mais, irmãos, nós sabemos que Paulo ensina aos Coríntios que os anjos serão julgados por nós, pela igreja. A própria igreja vai participar do julgamento dos anjos. E então nós sabemos que isso é um fato que vai ser consumado no juízo. E Deus não poupou esses anjos quando eles pecaram, mas lançou-os no abismo, abismo de escuridão, até a chegada do grande dia do juízo. É o que Pedro está falando e que nós lemos no início deste estudo. Não poupou o mundo antigo. Deus não poupou o mundo antigo. Um outro exemplo, né, foi o exemplo de Noé, no dilúvio. Quando uma maldade cresceu a ponto de Deus dizer, né, que se arrependera de criar o homem, né, de que Deus estava tão entristecido com os resultados da criação, não que ele não soubesse, mas que o seu coração estava entristecido pela prática do mal que os homens faziam. Ele fez o quê? Ele decidiu extinguir a humanidade, deixando apenas Noé e sua família, né? Sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras, que escaparam da arca e repovoaram o mundo. Ele não poupou o mundo antigo, preservando apenas Noé e sua família, porque Noé alcançou graça diante do Senhor, ele era pregador da justiça. Então, ele foi salvo nas águas do dilúvio e toda a humanidade pereceu. Um outro exemplo que Pedro dá é o exemplo que ele não poupou nem Sodoma, nem Gomorra. Esse nós conhecemos da história de Abraão, né? Abraão, inclusive, intercedeu intensamente por Sodoma e Gomorra, orando, pedindo a Deus, se tiver 50 justos lá, Senhor, o Senhor não vai matar, vai destruir as 2 cidades? E Deus fala com ele, se tiver 50 justos, eu não
destruirei a cidade. E aí veio para 45, para 40, para 30, para 20, para 10, e não foi possível, porque havia apenas Ló e sua família ali, que estava vivendo uma situação diferente do restante das duas cidades. Então, Deus não poupou, porque havia extrapolado acima do limite da paciência de Deus a pecaminosidade de Sodoma e Gomorra. E eles, então, com Deus, então, destruiu como exemplo para aqueles que vivem desordenadamente, impiamente, né? Livrando Ló da destruição, este que vivia atribulado pelo pecado dos outros, né? Ele vivia amargurado, entristecido pela dureza do coração daqueles homens. Mas o mesmo Deus que faz justiça sobre faz a justiça sobre esses ímpios, ele sabe também livrar os seus filhos das provações. E foi isso que aconteceu em cada um desses casos. Sabe também reservar para o dia do juízo os injustos. Então, nós sabemos que Deus trabalha dessa maneira, conforme Pedro está ensinando aqui. Então, nós vamos encontrar nesse texto que nós estamos estudando, a denúncia dos falsos mestres, seu comportamento, né? Eles estarão presentes no meio da igreja, os falsos mestres. Pedro está fazendo uma comparação, olha, do mesmo modo que no início da vida do povo de Israel tinha falsos profetas, também vai haver no seio da igreja falsos mestres. E nesse tempo que ele escreveu esta carta, já havia falsos mestres ensinando aquilo que não deveriam ensinar. Então ele diz que eles estariam sempre presentes no meio da igreja, como os falsos profetas do Velho Testamento, introduzindo heresias destruidoras, não ostensivamente, né? Não chegar de cara e ensinar uma heresia, mas dissimuladamente, como quem não quer nada, né? Ensinando aos pouquinhos, doses homeopáticas de heresia, mas doses eficientes de heresias. E heresias que mesmo eram heresias que negavam o soberano Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Negavam a existência dele, né? Negavam que ele tinha vindo ao mundo, negavam que ele era encarnação de Deus. Então, havia vários tipos de crença infiltradas na igreja por meio desses falsos mestres e que tinham o objetivo de destruir a confiança em Jesus. E eles trariam sobre si repentina destruição. Pedro avisa, né? Serão seguidos por muitos e trarão para a igreja muita imoralidade, muita prostituição, farão comércio nas igrejas, né? Então, é uma série de situações graves que eles trariam com seu comportamento e com seu ensino falso para a igreja. Mas o texto fala também da condenação desses homens. Pedro está preocupado em demonstrar a condenação desses homens. Primeiro, ele diz que a condenação desses homens é certa. Não tem jeito de não ser, né? Esses homens vão ser condenados, muitos seriam condenados, e durante a história da igreja, nós sabemos que muitos heréticos foram condenados por tribunais da igreja, mas ele está falando aqui da condenação
eterna, da condenação que levou esses homens para a perdição eterna. A condenação deles é certa, eles serão preservados para o inferno. Pedro é bastante firme, né, orientado pelo Espírito Santo, bastante firme na sua colocação. Esses homens seriam preservados para o inferno, ou seja, eles estão guardados para o juízo final, para viverem eternamente longe da presença de Deus. E deu exemplos. Os anjos que não foram poupados no dilúvio, os homens que não poupados no dilúvio, né? Os anjos que não foram poupados lá no céu, nós já vimos, vimos também que eles foram, Sodoma e Gomorra também foram reduzidas a cinza, livrando, e Deus livrou Noé no dilúvio e livrou Ló também de Sodoma e Gomorra. Nós vimos ele falando exatamente isso, demonstrando que Deus sabe separar, não é? Deus sabe aqueles que são seus e sabe preservá-los para sua alegria, né? Deus se alegra em preservar os seus filhos. Nós temos que nos alegrar com isso também, que Deus se alegra em preservar aqueles filhos que se mantêm fiéis a Ele. É uma alegria muito grande para Deus isso. Então, Deus livra os seus filhos da hora da provação. E nós devemos lembrar também que a igreja será poupada, né, na tribulação. Pedro fala também das características dos falsos mestres. Quais são as características dos falsos mestres? Como é que a gente pode conhecer um falso mestre hoje? Primeiro, eles seguem a carne, ou seja, são sensuais, né? Seguem as coisas da carne. Eles são carnais, dão vazão à sensualidade, não, não se, eles não se separam do pecado, eles não se separam da carnalidade, eles não se separam da luxúria, não se separam da lascívia, eles vivem em tentações sexuais. Então, esses homens são assim. E frequentemente a gente encontra pessoas que têm essas características. Segundo, eles menosprezam governos e autoridades superiores. Eles vivem ordenando, né? Dando ordens a anjos, dando ordens a Satanás. Alguns ousam dar ordens até a Deus, né? E determinam que Deus faça isso, que Deus faça aquilo. Então, são falsos mestres. E não precisa ir longe, não. Se você abrir a internet aí e dar uma olhada, você vai ver quantos falsos mestres nós temos fazendo coisas e enganando, inclusive, crentes que deveriam estar firmes na palavra de Deus. E é frequente a gente ver pessoas que desaparecem da igreja e quando a gente pergunta como é que estão, eles estão nesses movimentos, nesses movimentos secundários, né? Esses movimentos que são heréticos, movimentos que são falsas doutrinas e que são dominados por gente que busca recursos financeiros, que busca crescimento na área financeira. Então, eles menosprezam governos e autoridades superiores. Falam mal daquilo que não tem conhecimento, né? Eles falam mal daquilo que não conhecem, não sabem. Eles não têm
entendimento, às vezes, perfeito, não tem entendimento completo da palavra de Deus e falam mal dessas situações, quando não tem nenhuma sabedoria para dizer aquilo que é verdadeiro, né? Então, falam aquilo que não é correto, aquilo que é errado. E aí criam doutrinas. Testemunhos de Jeová, Mormons, Adventistas, eles têm outros entendimentos, né? Os, eh, os entendimentos de doutrinários diferentes dos seus líderes, né? Então, e muitos outros sistemas religiosos que têm aparecido aí como o unitarismo e outros movimentos que se chamam de cristãos, né? Mas que não são cristãos na sua essência. Outra coisa que eles fazem e que é característica desses falsos mestres é que eles recebem pagamento proporcional aos seus crimes, o salário da injustiça para quem pratica a injustiça. Deus zela por isso, né? E Deus vai dar a eles o pagamento pela sua injustiça. E eles vão receber isso no seu julgamento. Mas eles também trabalham por recursos financeiros, trabalham para enriquecer, né? Trabalham para ganhar dinheiro. E a gente vê aí quantos impérios, o império da Igreja Universal, o império financeiro, né? O império financeiro da Igreja Mundial, o império financeiro da Igreja Internacional da Graça, da Igreja do Trono da Graça de Deus e uma série de outros empreendimentos aí, Igreja Renascer. Então, nós sabemos que eles têm muitos recursos financeiros e porque eles trabalham nessa questão popular e fazem do dízimo um instrumento de ganhar bênção, né? Então, o sujeito troca, ele dá o dízimo para receber bênção. E outra característica desses falsos mestres é que os olhos deles são cheios de adultério, cheios de luxúria, de satisfação das suas mistificações, né? Eles gostam de cultos onde aparecem situações que eles mistificam. Então, tem a rosa ungida, a vassoura ungida, a água ungida, o sal grosso, uma série de coisas, a arca, o chofar, que já são coisas do messianismo, e essas situações vão aparecendo na igreja e eles vão valorizando essas coisas, né? Então, objetos passam a tomar lugar importante no culto, né? Objetos. E aí a pessoa entende errado que a bênção está no objeto, quando o objeto não tem poder algum, mas eles são ensinados assim. São insaciáveis no pecado. Outra característica. Eles são insaciáveis no pecado. Têm um coração exercitado na avareza, amam ao dinheiro. Por isso, Paulo se preocupou tanto com os seus jovens pastores e ensinou Timóteo, né, a, a ter cuidado com a avareza, a ter cuidado com o dinheiro, né, a, a não amar o dinheiro, a viver de maneira simples, a não amar o dinheiro. Eles, como estes falsos mestres, amam o dinheiro. Abandonam os retos caminhos do Senhor e seguem o exemplo de Balaão. O que é o exemplo de Balaão? O exemplo de Balaão
no Velho Testamento, é um exemplo interessante que Pedro chama aqui. A Balaão era um profeta moabita que foi alugado pelo rei de Moabe, Balaque, para amaldiçoar Israel, né? E a cobiça dele era muito grande porque ele recebeu muito dinheiro. Balaão recebeu muito dinheiro para profetizar contra o povo de Israel. E ele tinha uma cobiça muito grande. E ele se alugou, então, para fazer serviços religiosos, buscando lucro pessoal, né? Então, ele fala, essa passagem está em números 22, né? E quem quiser depois dar uma lidinha lá vai ver o que Balaão fez. E esse caminho de Balaão, então, é contrastado com o reto caminho do Senhor. Esses falsos profetas buscam o lucro pessoal, né? Como Balaão fez, o exemplo de Balaão, vender a profecia por dinheiro. As consequências que Pedro traz da vida desses homens são consequências bem claras. Primeiro, eles são fontes sem água. O que são fontes sem água? Quando você busca uma fonte, é para ter água, para dessedentar, né, sua sede, e para usar essa água para outras finalidades. Mas eles são fontes sem água. E é um risco muito grande, né? Nós temos pastores e líderes religiosos que são fontes sem água, que não transmitem nenhuma mensagem da palavra de Deus, que não nutrem o rebanho, que não abençoam os crentes. Então, isso é uma coisa que tem aparecido com muita frequência. Então, eles são fontes sem água. Resta-lhes a condenação das trevas. Eles são cheios de vaidade, carnalidade, enganam os que estavam quase escapando do erro. Eles enganam essas pessoas, enrolam essas pessoas e fazem essas pessoas seguirem aquilo que é errado. Eles prometem também aquilo que não têm, prometem liberdade, mas eles são escravos do pecado. E como é que eles vão oferecer liberdade espiritual se eles mesmos são escravos do pecado? E eles demonstram que não têm mudado de natureza. O que é importante pensar nisso, né? Que eles demonstram não ter mudado de natureza. E é interessante quando Pedro fala isso aqui, né? Ele diz assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, esses homens se deixam novamente enredar e são vencidos pelo pecado, o seu estado tornou-se, esse último estado, tornou-se pior do que o primeiro. Ou seja, o estado daqueles homens que renunciam à verdade de Jesus é pior agora, quando eles renunciam, do que quando eles não criam, quando eles não sabiam de nada. Pois melhor lhes fora, diz o apóstolo Pedro, melhor lhes teria sido para eles nunca terem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecer esse caminho, voltar atrás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então, é uma situação gravíssima. E com eles, diz o apóstolo Pedro, aconteceu o que diz um ditado popular. O que diz o ditado? O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada
voltou a revolver-se no lamaçal. Quer dizer, não houve mudança de natureza na vida dessas pessoas. Eles passaram pelo Evangelho, mas o Evangelho não mudou a vida deles, porque eles ouviram, mas preferiram continuar na sua vida dissoluta, na sua vida pecaminosa. Então, a sua situação é pior, né? Então, eles continuaram com a mesma natureza. O cão voltou ao seu próprio vômito. Por quê? Porque ele continuou o cão. E a porca lavada voltou ao espojadouro, né? Ou ao lamaçal. Por quê? Porque ela continuou com a natureza de porca. Só tinha tomado um banho, né? Mas porco que toma banho não muda a sua natureza. Ele precisa, não significa que mudou a natureza do animal, né? Não, o banho não muda. O porco lavado, ele volta para a lama. E isso que Pedro está dizendo, que demonstram não terem sido mudados em sua natureza. Continuaram com a natureza de pecadores perdidos. Então, essa carta é uma advertência contra os falsos mestres e demonstra que é possível sermos enganados pelos falsos mestres e que a gente precisa de fundamentação bíblica, estudo da palavra sistemático, estudo com gente que conhece, não com qualquer pessoa que começa a dizer que sabe isso, que sabe aquilo, né? A própria Bíblia condena aqueles que confiam demais em qualquer pessoa. É preciso analisar a vida das pessoas que estão pregando, que estão ensinando. É preciso analisar o que é pregado, comparando Bíblia com Bíblia, para que nós não caiamos nesse engano, né? A carta impôs essa advertência contra falsos mestres, demonstrando que é possível sermos enganados por eles, se não atentarmos para os princípios santos da palavra de Deus e se não tivermos homens e líderes que nos ensinem verdadeiramente a palavra de Deus, homens que dão a vida pelo Evangelho para pregar a verdade, independentemente de ganhar alguma coisa ou não ganhar nada, eles terem amor pela palavra e saber que é um ministério divino, de Deus mesmo, esse de pregar a palavra do Senhor. Então, esse texto mostra claramente isso para nós, né? Que nós somos servos de um Deus que nos abençoa, que nos ajuda, que nos dá a luz do Espírito Santo para que nós possamos conhecer e praticar a palavra do Senhor. Então, esse capítulo 2 nos ajuda a entender esse processo. No capítulo 3, que nós deveremos estudar na semana que vem, se Deus nos permitir, nós vamos falar sobre o futuro, o desenrolar do futuro, o que é que vai acontecer, né, sobre o final, né? Pedro dá um toque assim sobre o que vai acontecer no final dos tempos, né? E nós podemos aprender bastante com isso. Nós desejamos que Deus esteja abençoando a vida de todos nós, todas as nossas famílias, e que esse fim de semana e início da outra, né, que é amanhã, possa ser cheio da presença de Deus na nossa vida. Que a graça do Senhor seja com todos.